Olá, você que está me assistindo aqui na live do Instagram. Como vai? Eu me chamo Rafael Solon, sou professor, psicólogo e também jornalista. E hoje eu vou bater um papo com a pesquisadora, escritora, doutoranda em literatura comparada, poetisa e cronista Luciana Braga. Então, vamos iniciar a nossa conversação. Eu vou chamar ela agora para participar comigo da live. Vamos ver. Aqueles que estiverem chegando agora, eu vou informar para vocês que... Boa noite, Polly, como vai? Aqueles que estão chegando agora, vou informar para vocês que após concluirmos 40 minutos de live, eu vou abrir um espaço aqui no chat para vocês fazerem perguntas a respeito do trabalho da escritora Luciana Braga e outras curiosidades também. Então, vamos chamar a nossa convidada de honra para participar aqui da live. Olá, Luciana. O convite foi feito. Tô virando. Boa noite, Luciana. Boa noite, a câmera virada. É aquela que faz live? Essa é a sua primeira live? Não, não. Que já é a Ó, terceira ou quarta. pronto, então experiência com live você já tem. Então isso é ótimo. Tempo. Como você está? Estou bem tranquila. E tô ansiosa aqui pelo bate-papo, pelas perguntas. Ok. Primeiramente, vamos nos apresentar para que o público que está nos assistindo possa conhecer mais um pouquinho sobre nós. Eu me chamo Rafael Solon, para aqueles que não me conhecem, eu sou criador de conteúdo, eu produzo assuntos relacionados à literatura, cinema e quadrinhos no meu canal Leitura e Imagem. Também sou jornalista e tenho formação também na área de psicologia. Agora eu vou deixar a convidada de honra falar um pouquinho mais sobre ela. Luciana, o espaço é todo seu. Tava aqui reparando que a gente tá combinadinho, né, de vermelho. Um assunto que eu vou falar na live. Eu fiz questão de também, foi a única camisa vermelha que eu tinha disponível. Aí eu disse, eu tenho que prestar essa homenagem, porque vai ser a Ai, primeira pergunta, você vai saber qual é. Pode se apresentar, Luciana. bora lá, né? Meu nome é Luciana Braga, né? Apenas isso eu costumo dizer, eu não tenho outro sobrenome. Não é um nome artístico, né? É o meu nome mesmo de nascimento. E eu sou doutoranda em letras pela Universidade Federal do Ceará. Sou escritora, desenhista, professora aqui do governo do estado. Sou pesquisadora da obra de Clarice Lispector e Marina Colasanti. Nas horas vagas eu também sou dançarina e é isso. Faço parte de vários coletivos literários e gosto da troca literária e da troca com os leitores e com os desenhistas também, de modo geral. Excelente. De fato, é um currículo muito bom. Já temos aqui comentários excelentes sobre o seu trabalho. Ah, sim. Pessoal, lembrando que o espaço para fazer perguntas vai ser após completarmos 40 minutos de live, então fiquem tranquilos, podem curtir o bate-papo à vontade, mas vocês também terão espaço para fazerem perguntas para a Luciana. Por enquanto, apenas aproveitem aqui a nossa conversa, tá bom? E agradeço muito a atenção de vocês. Luciana, a primeira pergunta é exatamente sobre as cores, que foi a primeira coisa que chamou a minha atenção quando eu vi a capa do livro Escrita Infinita. As três cores Sim. principais, que é o vermelho, o preto e o branco. Essas três cores, elas têm um significado no seu processo criativo, no seu processo artístico?
Tem um significado, sim, Rafael. E aí, para eu explicar esse significado, eu vou ter que fazer um retorno aqui para esclarecer a origem das minhas páginas, né? Então, eu sou uma dessas pessoas malucas que administra 3 páginas de Instagram. Uma já dá trabalho e eu decidi administrar 3. E por que 3? Porque em cada página eu desenvolvo um trabalho diferente, né? Então, cada página tem um objetivo diferente. Eu comecei com uma página Braga Drawing, né, a minha página artística, e o objetivo lá era, assim, foi no começo da pandemia, né? Estava trancada dentro de casa com todos aqueles problemas e medos, né, que você e todo mundo que está aqui acompanhando a live sabe, né, que a gente passou. Então eu utilizei a arte como uma forma de válvula de escape de todas aquelas notícias ruins que a gente estava recebendo no início da pandemia. Então eu estava afastada da sala de aula, estava concluindo o meu mestrado e aí eu comecei a desenhar compulsivamente. Então eu desenhava, postava praticamente um desenho por dia. Só que eram muitas fanarts. Então, fanarts, né, para quem não sabe, artes inspiradas em desenho animado, em animes, né, esse universo nerd geek que eu gosto. Só que aí eu sentia falta de uma identidade, porque uma coisa é desenhar o Goku, todo mundo que desenha um Goku. Mas outra coisa é você criar um desenho que as pessoas vejam, né, um traço, que elas vejam e identifiquem, olha, aquele desenho ali é da Luciana. Então, a princípio, eu não tinha isso, eu não tinha uma identidade visual, eu não tinha um traço, assim, para dizer que era meu. E aí, a Escrita Infinita, ela surgiu depois como um projeto mais intimista de associar a arte à literatura, que são minhas duas paixões da minha vida. E no início, era apenas desenho preto e branco. Era só preto e branco. Por quê? Porque eu criei a página Escrita Infinita num momento que eu estava muito psicologicamente, eu estava muito abalada, né? Então ela veio para preencher um vazio daquele momento. Então o preto era todo aquele momento sombrio que eu estava vivenciando, mas numa expectativa de uma luz. Então eu quis essa representação simbólica mesmo das trevas, né, e da luz, essa ideia do yin e yang. Uhum. Só que a gente não fica o tempo inteiro nesse momento sombrio, ainda bem, né? Então eu comecei a produzir outros desenhos e ver que estava começando a vir algo mais ligado à paixão, ao desejo, ao amor. Eu desenho muito sobre o amor, sobre o feminino, né, a pulsão. E aí, como representar isso através das cores? E aí foi um amigo meu, ele não está aqui na live, talvez ele veja depois, que é um artista lá de Minas Gerais, né? O Makoff, é o Maicon, e ele desenha, né? Ele pinta, ele colore tudo com aquarela, com café. E aí ele foi me dizendo assim que eu poderia colocar uma outra cor que desse um contraste. E aí eu peguei e fiz um desenho colocando vermelho e ele disse, Luciana, é a tua cara esse desenho. E aí eu associei esse desenho a uma crônica e teve uma repercussão muito boa. E a partir daí eu fui assumindo essa identidade das 3 cores. Tanto que aqui no Escrita Infinita, né, o pós-fácil, que é assinado pelo o Bruno, que é também outro artista que eu convidei, ele fala disso, dessa ideia de que não é apenas, porque eu gosto de preto, vermelho e branco, não é isso. Mas é porque elas têm mesmo uma representação simbólica dentro daquilo que eu quero representar, né? Entendi. Então, no livro, quando eu trago um texto mais dramático, mais, por exemplo, texto que fala sobre depressão, o preto prevalece. Textos que falam sobre amor, paixão, desejo, o vermelho prevalece. Então, é nessa ideia. Eu diria que basicamente é a representação da ordem, do caos e do desejo, né? É o taoísmo Perfeito. juntamente com as paixões que constituem as cores do seu livro. Isso tem muita ligação também com a teoria das cores, que trabalha exatamente esses aspectos do significado que cada cor pode representar. Uma outra pergunta que eu também fiquei muito curioso para saber é qual dos seus dons artísticos foi o primeiro que você desenvolveu? Foi primeiro a ilustração ou a escrita? Eu acredito que tenha sido primeiro a ilustração, né? Porque antes de aprender a escrever com coesão, coerência, escrever direitinho, eu já desenhava, né? E eu acho que esse é o processo das crianças, né? A criança aprende através de imagem. Então,
E foi logo na infância, né, que eu comecei a desenhar, então eu me expressava através de imagem também. Então foi primeiro a ilustração. Mas eu sempre fui deixando a ilustração muito em segundo plano ao longo da minha vida, né? A gente começa a estudar escola normal, ensino fundamental, médio, preparação para vestibular, a gente não arranja tempo nem para ir ao cinema, né? Quanto mais para desenhar. Então eu fui deixando o desenho em stand-by até mais ou menos 2019, que foi quando eu uma ilustração minha, né? Eu recebi um convite para ilustrar a capa de um livro, e aí, quando eu vi uma ilustração minha na capa de um livro, eu fiquei, nossa, então eu posso me chamar de desenhista. E aí, a partir daí, eu criei uma rotina de ilustração. Então, foi Vamos isso. falar, vamos falar um pouco também sobre a Luciana Leitora. Me fale um pouco mais da sua parte como... eu estou conhecendo a Luciana escritora, mas também quero conhecer a Luciana leitora. Me fale das suas paixões literárias. Pronto. Eu costumo dizer muito para os meus alunos, aí fala aluno, tá aí uma aluna minha, Larissa, que saudade também da aluna. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos que não existe um bom escritor se esse escritor não for, antes de tudo, um leitor. A gente só tem capacidade de escrever bons textos se a gente abrir um espaço no nosso dia a dia para ler também, né? Então a gente tem que estar entrando em contato com o que as outras pessoas estão escrevendo, seja em prosa ou em verso, né? Então, o meu amor pela leitura, ele também surge bem cedo, né? Ele surgiu também na infância, e é bem curiosa como que a literatura entra na minha vida, porque infelizmente, eu não faço parte de um seio familiar em que a mãe lê para dormir, porque minha mãe trabalhava muito. Quando a minha mãe chegava ao trabalho, eu já estava dormindo, né? Então, a gente não tinha infelizmente, não tinha esse hábito. E aí, um dia, aconteceu de haver um erro de comunicação entre a minha mãe e minha irmã, quem ia me buscar na escola. Nenhuma das duas foram, eu fiquei lá sozinha na escola, a cargo do vigilante e logo da bibliotecária. E aí, para eu não chorar, ela me levou para a biblioteca. E eu acho que foi o melhor esqueceram de mim na minha existência, né? Porque aí, quando eu entrei na biblioteca, vi que sou pequena hoje, né, já. E antes era menor ainda. Quando eu vi aquelas estantes gigantes, eu fiquei fascinada. Então, a partir daquele dia, eu devorava um livro após o outro. Eu estou aqui, inclusive, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, com o primeiro livro que eu me lembro que eu li, que foi a porta, né? A porta de sair daqui para os outros. Olha aí, é um livrinho mesmo, fininho, né? Infantil. É a Princesa Sherazade, da edição de Mil e Uma Noites. É uma ediçãozinha toda editada. E foi esse o primeiro livro, foi o livro que me despertou esse prazer pela leitura. E começou bem, né? Porque é um livro ilustrado. Eu tenho uma curiosidade a respeito também dos quadrinhos. Você também Uhum. foi uma leitora muito assídua de quadrinhos e mangás durante a infância? Não muito, viu? Porque eu tive uma infância muito difícil, né? Uhum. Então, não era, nunca foi tão barato, né? Comprar quadrinho. Agora que a gente tem essa felicidade que é a possibilidade de você ler quadrinho na internet, né? Sem precisar gastar muito dinheiro. Então, o que que eu lia, né? Eu lia A Turma da Mônica. Então, a É. minha inspiração, né, de início no quadrinho é o Maurício de Souza, né? Então, para a decepção dos amigos otakus, não, eu não começo admirando os animes aí, não. Eu começo admirando as revistas em quadrinho mesmo aqui do nosso Brasil, né, do Maurício de Souza. E aí, depois do Maurício, a minha paixão por quadrinho é um anime bem antigão. Provavelmente muita gente não vai nem lembrar, que é Sakura Card Captor. Eu Eu me sou lembro apaixonada. da Rede Globo, né? Que tinha os animes, né? Passava na Rede Globo. Ah, era um anime e o quadrinho. Foi lá que eu aprendi aquela. Ai, então o mangá é de trás para frente e tal. Então foi ele que me alfabetizou na leitura dos mangás, né? Sakura Card Captors. Atualmente, eu posso dizer que eu sou mais de assistir anime do que de ler, infelizmente, os mangás por conta do tempo, né? Porque Uhum. sendo por causa do doutorado, aí isso me demanda muito tempo para leitura, pesquisa, estudo, e a escrita também, né? Eu faço parte de coletivo, escrevo crônicas, escrevo poemas e tenho uns projetos pessoais. Aí não sobra muito tempo, infelizmente, para ler, além dos livros que eu já leio.
os mangás, e aí eu fico mais nos animes. Então, alguém falou e eu vi bem rapidão, One Piece, né? Que eu sou apaixonada E pelos titãs. eu conheci o seu trabalho através das suas ilustrações. E eu vi ilustrações de One Piece, de Saint Seiya, de Dragon Ball também, até uma do Homem-Aranha. Então eu vi que o seu trabalho como ilustrador é bem diversificado, né? É bastante chamativo. Eu costumo dizer que eu desenho o que eu gosto. Ah, isso é ótimo. No caso, o Escrita Infinita, ele pega as suas crônicas juntamente com as suas ilustrações. Então, cada ilustração, ela está relacionada com uma crônica, especificamente? Exatamente. Inclusive, a curiosidade do Escrita Infinita, né? Eu já havia ilustrado outro livro em parceria com uma colega ilustradora aqui de Fortaleza, que é a Thaís Câmara. E aí a gente fez também esse trabalho de ilustrar contos. E aí foi uma coletânea, com várias escritoras, né? Escritores também. E aí a gente recebeu o texto já pronto e a partir do texto a gente fez a ilustração. Esse é o caminho mais fácil, né? O escritor já traz o texto e a partir da palavra a gente traz a imagem. Só que o Escrita Infinita teve o movimento contrário. Primeiro eu fiz as ilustrações para o desafio, a maioria delas foi para o desafio, não sei, você provavelmente conhece, né? Que é o Inktober, né? Que é aquele desafio entre os artistas, um desafio mundial em que a gente a escrever uma arte todo dia durante o mês de outubro, a partir de uma lista totalmente aleatória. E aí eu fiz a minha coleção de artes de outubro, todas com um fio da meada que era literatura. E Uhum. aí muita gente comentava, né? Porque eu colocava o desenho e um parágrafozinho, um trechinho. Ah, isso daria um livro, daria um livro. Mas aí, às vezes a gente não compra muito, né, os elogios, né? A gente fica achando que as pessoas estão sendo somente gentis. Mas eu realmente comprei a ideia. Eu digo, olha, eu acho que é possível que dê um livro sim. E aí eu desenvolvi mais os textos e convidei o meu cunhado, que é o que assina toda a identidade gráfica, né, do Escrita Infinita. Ele criou um projeto gráfico maravilhoso e o Escrita Infinita está aí, agradando muitos olhos, muitos leitores. Alguns dos seus poemas também estão inclusos no trabalho. Ih, não tô te ouvindo. Apenas alguns dos seus poemas também estão inclusos. Não, isso sempre, entendeu? Eu disse, ó, isso sempre acontece com as lives do Instagram. Chega um momento da live em que eu não consigo ouvir nada que a pessoa tá falando, ficou mudo para mim. Teve um delay, mas vamos ver se o Deixa áudio eu ver aqui. retorna. Tá Consegue normal? Tá me ouvindo normal? lhe ouvir. Não sei se você consegue. Eu não tô ouvindo. Eu vou ter que sair e entrar de novo para ver se dá certo. Tá certo? Tá bom, vamos lá. Pode sair. Pronto. Vou fazer o convite de novo. Fiquem aguardando. Muito em breve o Luciana vai retornar. E mais uma vez, pessoal, eu vou informar para vocês que quando estiver chegando a partir dos 40 minutos de live, vocês vão poder fazer perguntas para a Luciana a respeito do trabalho delas, tá bom? Fiquem à vontade. Já podem começar a elaborar as suas perguntas. Vamos trazer ela de volta. Vamos lá. Voltamos, Lu. Isso sempre acontece, Rafael. O Instagram sempre boicota minhas lives. Tudo bem. Mas fique tranquilo. O importante é que vamos dando continuidade aqui ao papo. Sim, outra coisa que também é uma pergunta que eu queria muito lhe fazer é a respeito do doutorado na parte de leitura comparada, correto? Você tem conseguido extrair algum dos conhecimentos acadêmicos que você vem adquirindo, tanto no mestrado quanto no doutorado, para a formação do seu trabalho como escritora? Demais, né? Porque eu pesquiso duas mulheres, né? Que é a Clarice Lispector, eu já pesquiso desde a graduação, e agora eu acrescentei a Marina Colasanti. E a minha literatura todinha ela é focada no feminino, né? Assim como a literatura dessas duas mulheres também. Então, a Clarice é a minha grande inspiração como mulher e como escritora, o projeto dela, assim, as obras, todo o conjunto de obras que ela deixou pra gente, assim,
para mim é um grande legado. Então, não tem como eu desvencilhar a minha pesquisa da minha escrita e também da ilustração. Se você perceber lá no Escrita Infinita, o que eu mais ilustro é o corpo feminino, né? São representações do feminino e a obra delas também está repleta disso. Tá tudo interligado. É, algumas das suas crônicas que você colocou nos seus posts do Instagram, teve algumas delas que me chamaram muita atenção, porque de fato fala muito sobre desejo. Algumas até falam de uma parte muito mais melancólica, né? Em algumas das suas crônicas. É, quais delas representam facetas da sua vida que foram muito marcantes? Você pode Essa citar algumas? pergunta é muito engraçada. É aquela ideia de tudo que você escreve, você vive. É isso, né? Exato. A intenção é essa. Principalmente as minhas alunas, né? Porque alguns exemplares do Escrita Infinita ficaram na biblioteca da escola em que eu trabalho. Então, principalmente as alunas que têm um acesso, né, pessoal, comigo mais fácil, elas vieram com o livro, professor Olívio, então quer dizer que a senhora fez isso, 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 isso. E aí eu tenho que dizer, né, às vezes decepciona um pouco, mas há uma linha tênue entre a vida e a obra do escritor, né? Então, a gente não pode dizer nunca que o escritor ele escreve exatamente tudo que ele vive, mas a gente também não pode separar e dizer nada que ele escreve faz parte da vida dele. O problema aí é ele dizer até que ponto que eu escrevo faz parte da minha vivência e até que ponto é criação, né? Porque é ficção, né? A literatura é ficção, é produção. A partir do momento que você coloca no papel, você está fazendo uma representação da realidade. Então já não é a realidade em si. Mas tem, Sim. sim, tem muita inspiração aí. Eu costumo dizer para as pessoas, cuidado, viu? Porque se me fizer raiva, pode aparecer uma clínica. Também, se eu me apaixonar, pode aparecer num poema também, ou não, né? Mas Exato, isso. exato. Mas é uma curiosidade muito importante para ver o quanto na sua obra há de você e o quanto há de ficção, né? Que realmente há esse misto, né? Entre a ficção e a Sim. realidade. É, uma coisa que também eu queria muito lhe perguntar é, você falou muito das suas paixões na parte de literatura e também de quadrinhos, e com relação ao cinema. Eu vi que você é uma pessoa que gosta muito dessa série de TV, que gosta de consumir produtos muito voltados para literatura fantástica, ficção e afins. Você pode falar um pouco das suas paixões? Pronto, minhas paixões cinematográficas são bem variadas, né? Eu sou uma romântica, né? Uhum. Infelizmente, eu não falo isso com tanto orgulho. O nosso Brasil atual não está muito fácil para os românticos e sonhadores, né? Mas eu ainda sou. E aí, quando eu falo românticos e sonhadores, já vem a Amélie aí, né? Como uma obra cinematográfica que eu gosto muito. Então, eu passeio entre as obras românticas. Se você quiser dica de comédia romântica, romance, drama, eu já assisti quase tudo. Gosto muito de dorama também, eu gosto desses romances aí coreanos, mas eu também gosto muito de ficção científica, né? E sou fã de Harry Potter, eu gosto de Uhum. Senhor dos Anéis, Star Wars também eu gosto. E aí, isso vai passando entre a literatura e o cinema. Eu gosto muito de filmes que são adaptados de livros, né? Eu gosto de fazer aquele exercício de comparação para depois dizer, olha, o livro tem isso e o cinema não tem, né? Porque são duas representações diferentes, duas formas de arte diferentes. Então, é isso. O único tipo de filme que eu não gosto muito é de filme de terror. A gente já tem Mas tanto para poder ainda assistir filme de terror, né? Eu não tenho muita paciência para terror, não. Agora, ação, filmes da Marvel, eu assisto todos. Eu gosto muito. sim. Eu também vi que você gosta do Saint Seiya. Você prefere o mangá ou o anime? Existe essa. A minha série, né? Essa série eterna que já faz mais de um ano que eu me propus a fazer a ilustração. É o anime, né? Como eu disse, infelizmente eu não tive a oportunidade de ler o mangá. Mas a minha paixão pelos Cavaleiros do Zodíaco é porque eu gosto do traço, né? O Ah, sim. traço É dele, bonito. eu acho maravilhoso. Às vezes eu posso fazer ilustração também sem nem ter assistido. Eu sou meu poser, né? Às vezes eu
ilustra que eu não assisti porque eu me apaixonei pelo traço do personagem. E aí ali eu sou apaixonada. Uma característica muito presente nesse mangá é que também trabalha os arquétipos da mitologia, né? Que também, de uma Sim. certa forma, você está estudando literatura comparada. Existe algo na sua obra que também esteja correlacionada com as mitologias da história da humanidade? Pronto. A minha obra literária que esteja relacionada à mitologia, Ou alguma só se crônica, algo que você foi. escreveu? Há diálogos na escrita infinita, tem uma crônica que faz um diálogo com Eros, né? Então eu trago a imagem de Eros para a minha literatura também, né? Mas eu passeio pela, principalmente a mitologia grega, né? Que é a que eu sou mais fascinada. Então, aparece como forma de intertextualidade. E eu também gosto do universo do astrológico, né? Que muita gente critica, mas eu gosto do zodíaco, né? Eu tenho um projeto futuro aí que é um livro de contos eróticos com representações das protagonistas, cada uma representando um signo do zodíaco. E aí É vai ter a uma versão. fazer uma compilação com cada um, né, a forma erótica de cada si. Aí você já está pesquisando sobre o amor de cada um. Já, aí eu já Então, pesquisei e qual, já fiz as ilustrações, outros qual textos é para o amor que terminar. representa o seu signo? Qual a parte amorosa que representa o seu signo? É, Eu sou Libra, né? Eu sou libriana, é o signo mais apaixonado do zodíaco. é, é, e com relação a essa parte do amor, como foi essa trajetória amorosa nas suas vivências? Você traz isso também no Escrita Infinita? A parte da sua vivência na questão amorosa? Se eu trago alguma referência aos meus É, relacionamentos pessoais, é porque decepção está bem a minha vida aqui nesse livro, né? Na apresentação já diz logo, gente, não é um livro autobiográfico, mas tem uma crônica, não vou dizer qual é, só tem que ler, né? Mas tem uma crônica que eu fiz meio que em homenagem a um ex-namorado, né? Um desfecho de relacionamento. Foi uma crônica de despedida. Então tem uma crônica que faz um diálogo aí. E ele nem leu. Mas tá aqui. Né? Mas tá aí, isso é bom. Mas tá aqui. Como você falou, você gosta muito de comédia romântica. E uma característica da comédia romântica ela faz uma subversão da realidade, porque muito do que acontece em comédias românticas não terminam sendo coerentes com a realidade, né, como um todo, né? Você tem algumas comédias que marcaram assim a sua essência, que você guarda no coração, comédias românticas que você poderia citar aqui? Filme. Uhum. Comédia romântica que eu sou apaixonada. Ixi, é um antigão, que é o 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que tem É até um um. clássico, Ele né? faz até um diálogo, né? Faz um diálogo com a obra de Shakespeare. Eu gosto muito, eu É, assisti esse filme algumas vezes. é a megera domada nos dias de hoje. É muito bom esse Exatamente, filme. gosto muito. E o protagonista é aquele ator maravilhoso, né? Que fez o Coringa também, que é um personagem que eu gosto muito. Infelizmente, nós perdemos, né? É a comédia, é uma das românticas que eu mais gosto. E aí, deixa eu ver, se eu fosse citar uma outra comédia romântica, assim, que eu gosto mais dos romances que tem uma pegada mais trágica, como o One Day, por exemplo, né, com a Anne Hathaway, eu gosto mais. Agora, os meus livros não vão muito por esse, assim, os meus textos não vão muito por esse viés da comédia romântica, não. É mais realista, mais, é um negócio mais contemporâneo mesmo, mais Bauman. Sim, você falou do A Megera Domada, né? O 10 Coisas que Eu Dei em Você. Existem algumas Sim. peças de teatro, algumas obras do teatro que você são muito marcantes na sua vida? Eu posso citar o Shakespeare mesmo, foi bastante marcante. Quando, na adolescência, eu já inventei de ser muita coisa, né? Então, eu tive uma fase também, a minha fase de diretora de cinema na escola, em que eu dirigi peça, né? Então, eu fiz adaptação de uma obra do José de Alencar,
e fiz também adaptação de Contos de Fadas e de Romeu e Julieta. Então, eu tenho essa paixão pela a obra do Shakespeare de um modo geral. Sim. Você pode citar alguns dos cronistas que você super recomenda para que as pessoas possam ler? Pronto, cronistas da atualidade. Pode ser de tanto da atualidade como de épocas de outras épocas. Fica a seu Nós critério. temos, consagrado, nós temos o grande Rubem Braga, né? O pai da crônica, né? Que é assim, uma sumidade, né? Eu tenho que puxar aqui a sardinha, né? Para os meus objetos de pesquisa, né? Clarice Lispector foi, além de tudo, também uma grande cronista, né? A Marina continua escrevendo crônica semanalmente. Aí o Guilherme aí meu ex-aluno aí maravilhoso, aí jogando vários comentários. Mas eu gostaria de citar o nome de cronistas vivas, né? Mulheres que eu conheço, algumas eu conheci pessoalmente, que fazem parte do coletivo, né? Que é o coletivo Tear de Histórias, que é o coletivo que eu faço parte. Então, Ivone Miller é uma cronista maravilhosa, né? A gente diz que ela nasceu na Alemanha, mas a gente considera ela nordestina, ela escreve crônicas assim incríveis. A Manu também escreve, né? Manuela, Manuzíssima, escreve umas crônicas maravilhosas também, que eu admiro bastante. Então, vou puxar aqui a sardinha para essas cronistas do TA. Muito bom. Qual seria o significado ou uma frase, uma palavra que definiria a obra escrita infinita para você? Uma palavra, resumir o Uma palavra escrito em uma palavra. como você resumiria? A palavra infinita já resume, né? Que é Infinito já, né? Você, a ideia, né? A ideia do infinito, né? O porquê escrito infinito, né? Já me perguntaram. A ideia do infinito é de que a escrita de um escritor ela não finaliza quando a gente publica um livro, né? sim. Publiquei esse livro, mas essa escrita continua. E a Aham. escrita é um contínuo, né? Então, eu vou publicando novos livros, publicando novos textos, e todos eles estão interligados, porque todos eles estão associados à minha vivência, né? À minha construção e observação do mundo, né? Então, acho que a palavra infinito é uma palavra que resume bastante. Existe algum aspecto da espiritualidade também na sua formação como escritora? Porque o infinito a gente também pode interpretar em conceitos filosóficos ou até espirituais. Você tem algum viés mais voltado para a parte filosófica ou espiritual? Atualmente eu vou mais para o viés filosófico do que para representação assim religiosa, né? Eu já tive muita curiosidade por diversas religiões, já frequentei várias igrejas, muita curiosidade de entender como é que Deus era representado, né? Como é que ele é interpretado pelos evangélicos, católicos, testemunhas de Jeová. Então, eu já estudei com vários. Mas atualmente eu estou mais voltada para o viés filosófico e artístico da interpretação do mundo e das coisas. Tem alguma corrente filosófica que você se identifica bastante? Não posso nem dizer assim, né? Eu não sou uma estudante de De filosofia, né? Para filosofia? falar de corrente filosófica. Eu, eu pego o Platão, estudo bastante ele, né? Ele basa muito da minha pesquisa e da minha escrita também. Então, se for para citar um nome. Platão, Platão ele faz muito essa questão entre a separação entre a alma e o corpo, né? Tem muito essa parte muito voltada, tanto que alguns conceitos platônicos são muito voltados para o espiritismo. Existe essa correlação entre conceitos como reencarnação e afins. Platão acreditava, né, numa algo que estava além do mundo material, né? É por isso que Aristóteles ele vai mais para o campo da física e também do que está além da física, metafísica. Sim, deixa eu só fazer aqui, As a ver perguntas. quanto tempo a gente ainda tem de live. Pessoal, eu vou abrir um espaço aqui para vocês fazerem perguntas para a Luciana a respeito da obra Escrita Infinita. Então, sintam-se à vontade para escreverem aqui nos comentários perguntas relacionadas ao livro, também perguntas que estejam relacionadas como foi a construção da obra. O espaço é de vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou
eu vou te alugar, tá, Luciana? Então eu vou fazer as minhas perguntas enquanto ninguém aqui. Que se eu souber Ninguém responder. aqui- Tá bom, mas vamos lá. Uma coisa que eu acompanhei muito também na sua página, você falou muito que quando você era mais nova, a escrita ajudou você a lidar com a timidez. Hoje, você diria que o processo de escrita foi uma forma também de sublimar a timidez? Sim, a escrita, ela, tem gente que diz que eu não sou mais tímida, né? Eu ainda levanto a bandeira da timidez, embora pelo fato de ser professora, né, eu tenha desenvolvido bem melhor a minha capacidade de comunicação com as pessoas. Mas eu considero sim que a escrita me ajudou a vencer a timidez, a me ajudar a me comunicar com as pessoas e também me ajudou muito no âmbito da depressão. Sim. A Luísa, boa noite, Sim. Lu. Tanto que Luísa, muito em breve, eu já fiz o convite, ela vai participar comigo de uma live, então já estou dando spoiler, mas vamos lá. É, Luísa perguntou: qual foi a parte mais difícil do processo de publicação? Lu, a parte mais difícil do processo de publicação, porque aqui foi uma publicação independente, foi a campanha de financiamento. Eu vou dizer, foi a campanha de financiamento coletivo, porque eu não tinha verba para publicar o meu livro, né? Eu continuo sendo uma professora, né? E a gente sabe como é que o professor ganha aqui no Brasil. Uhum. Então, não tinha dinheiro sobrando na conta para publicar o meu livro, então eu fiz um financiamento coletivo. E aí a questão financeira, ela estava sendo tão levada em consideração que eu não fiz nem por uma plataforma como Catarse, por exemplo. Eu fiz o meu financiamento coletivo pelo Instagram. Praticamente Instagram e WhatsApp foram as ferramentas que eu utilizei para divulgar o meu livro. Então eu não fazia lives, né? Eu não tenho tanta experiência com lives, mas eu fazia pequenos vídeos, fazia posts, e eram posts bem artesanais, enchi o saco das pessoas, mandando mensagem no privado, né? Então, a parte mais difícil para mim foi essa parte de ter que convencer as pessoas, né, a comprar o meu livro, né? Porque é muito fácil um escritor consagrado vender livro, né? Agora, a pessoa que está começando, convencer as pessoas a comprarem livro quando o preço da gasolina está nas alturas do arroz e do feijão, né? Então, é um É desafio. complicado, né? É complicado. Também- Não existe também muito investimento à cultura, que é algo que eu reforço muito aqui nas lives. O nosso país ele é muito carente disso, né? Sim. Há quanto tempo você trabalha em sala de aula? Ah, eu pensei que era como professora, porque como professora eu comecei dando aula particular, né? Então, gente, quando eu dizer isso, aí todo mundo vai achar que eu sou super velha, né? Mas é porque eu comecei a dar aula para adolescentes, tá? Então, eu sou professora há 18 anos. Porque eu dava aula particular ainda quando eu não tinha nem terminado o ensino médio, né? Quando eu era aluna ainda. Mas em sala de aula, eu comecei em 2012, né? Foi em 2012, então uma década de aula. Sim, sim. Esse chamado para, para desenvolver essa obra, a Escrita Infinita, era algo que você já estava. Era um desejo que você já tinha guardado desde a infância? Sim, eu sempre. Todo mundo que gosta de escrever, né? Eu escrevia diários, né? Então, todo mundo que gosta de escrever, escrevia diários, escrevia poemas, né? E eu acho que todo mundo que escreve, seja porque gosta, de ter uma forma de expressar o que sente, sonha em algum dia publicar o seu livro, né? Mas eu achava que era um sonho bem utópico e muito difícil de realizar. Só depois Sim. que eu fiz um curso de escrita, né, um curso de escrita literária com a Vanessa Passos, e aí depois eu entrei nos coletivos, né, então comecei a conhecer mulheres da minha faixa etária, da contemporaneidade, né, com os meus dilemas e problemas, e todo mundo se apoiando muito, né, então isso me ajudou muito a tirar esse sonho do papel, né. Tanto que muita gente que comprou Escrita Infinita são escritoras, então eu acho muito bonito esse movimento de as mulheres escrevem e as mulheres compram os livros, né, umas das outras, né? Isso é muito legal. Sim. Luísa fez outra pergunta, que é a seguinte: qual livro mudou a sua vida? É uma pergunta assim, porque é muito interessante, porque no meu caso eu tenho momentos
de livros que foram importantes para minha vida, mas depois veio outro, aí eu fico dividido. E agora? Parece que esse aqui está querendo roubar o lugar do primeiro, entendeu? Então, para quem é leitor, fica muito difícil, eu falo por mim, responder essa pergunta, porque o seu gosto vai mudando com o tempo, né? A sua forma de acompanhar outras obras vai mudando com o tempo, você vai se transformando. Então, eu tenho obras que eu guardo com muito carinho na minha infância, adolescência, mas tem outras que já foram muito marcantes na minha vida adulta. Para você tem esse processo de identificação com alguma obra que foi muito marcante para você? Pronto, eu concordo com você que a gente vai mudando o gosto, a gente vai amadurecendo também o nosso gosto, né, como leitor, né, com o passar do tempo, né? Então, assim, eu poderia falar da Princesa Sherazade, que tem um papel fundamental, porque foi a pioneira, tem, né? Mas eu não fico só nessa literatura ilustrada, né? Então, eu até coloquei aqui do meu lado algumas pescas, né, alguns livros bem importantes para mim. E aí eu tenho que citar, né, de novo, né, Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, eu acho que é um livro que tem um papel muito importante na minha vida, porque foi um livro que eu pesquisei na graduação, foi um livro que eu utilizei na especialização, no mestrado e agora no doutorado. Eu tenho uma verdadeira obsessão por esse livro. Mas eu também gosto de citar, eu sempre falo muito do Senhora, do Zé de Alencar, porque eu era adolescente, eu era leitora de clássicos, né? Então, Senhora, do Zé de Alencar, Dom Casmurro, do Machado de Assis também, porque me fizeram escolher esse lado da profissão, que é o lado de professora. Então, fiz letras por causa de Alencar e Machado de Assis, né? Mas aí eu vou citar um livro que muita gente, assim, acha que, porque você é doutoranda, pesquisadora, não sei o que, você não lê best-seller. Mas eu acho que os best-sellers são muito importantes, sim, para a criação, a formação de leitores, né? Então, eu cito o John Green, com A Culpa é das Estrelas, por exemplo, que para mim foi um livro muito importante, porque quando eu comecei a dar aula, em sala de aula, os meus alunos não conheciam Alencar, Machado de Assis, Oscar Wilde, não, eles não conhecem esse povo. Quem que eles conhecem? Eles conhecem o John Green, eles conhecem o Nicholas Sparks, né? E aí eu tive que ler os best-sellers para entender o que é que os meus alunos estavam falando. E aí eu utilizei, né, e eu faço isso ainda hoje, eu utilizo o best-seller como ponte para os clássicos. Então, vamos ler A Culpa é das Estrelas, mas a partir da Culpa é das Estrelas a gente pode ler o Diário de Anne Frank. E aí eu faço Sim, isso, escrevo. é Tem muito alguns importante. livros, né? Nunca dá uma resposta única, né? A gente sempre fica entre várias opções. É engraçado porque livros que foram muito marcantes na minha vida, de uma certa forma, eles me impactaram, né? Mexeram comigo. Então, o Kafka, ele foi um escritor que me impactou muito. Metamorfose, o próprio Dostoiévski com o Noites Brancas. Então, tem alguns autores, o Hermann Hesse também é outro, que eu recomendo muito. Hermann Hesse tem o Lobo da Steppe. Então, tem algumas leituras que, para mim, eu saí incomodado, né, depois de ler essas obras. Existe algum livro para você que lhe gerou um forte desconforto, assim como alguns desses autores que eu citei? Tem sim. Eu acho que ele. Deixa eu ver se ele tá daqui. Aqui atrás de mim, ó. Ai, mas tá em cima da Rania e Nagara. O nome dela é que é sempre difícil, mas é Uma Vida Pequena. Little Life. É um calhamaçozinho assim. Mas foi um livro que eu vivi com esse livro por alguns meses, né? E ele me trouxe um desconforto, porque a grande questão que a gente está debatendo hoje em dia, né, que é a questão da violência, né, a violência Uhum. sexual, em crianças que Sim, sofrem violência. Esse livro da Tânia traz a questão de uma criança que sofreu violência e como que essa violência ela vai perseguindo essa criança na adolescência e vai deixando sequelas cruéis na fase adulta. E é um projeto meu futuro também, né? Então, eu estou com um romance em andamento e a protagonista do meu romance é uma menina que sofreu uma violência. E a ideia do livro é como que ela vai tentar existir, né? Tentar ser feliz, encontrar o seu lugar na sociedade, apesar da violência, utilizando a arte. Então, o Além da Pele é o meu romance em andamento que traz isso. muito bom. Então, quando esse romance, quando tiver na época de publicação, você já está, o convite já está feito para você participar de outra live aqui comigo, tá bom? Vai ser muito bom.
Uma coisa que também chamou muito minha atenção é o quanto você falou que o feminismo ele é muito importante para o seu trabalho. Tem um trabalho seu ilustrativo, né? Que é focado, né, nessa parte da. Você pode falar um pouco desse trabalho seu ilustrativo? Como assim, um trabalho meu ilustrativo? O trabalho que você fez voltado para o feminismo, utilizando de ilustração, correto? Tem, eu não sei se você está falando de um trabalho em específico, Foi um porque específico que eu vi no seu Instagram, quando você estava trabalhando como ilustradora. Você falou. É, o nome é que me falha desse trabalho, mas é algo que é muito, muito, muito. Tem uma forte ligação na sua obra, eu diria. Muitas das suas ilustrações com os ideais do pô, feminismo. perguntando, porque o feminismo ele vai perpassar praticamente todas as minhas obras do Escrita Infinita, principalmente, né? Eu trago muito essa questão da mulher que busca a sua voz, da mulher empoderada, né? Eu trago muito aquela questão da mulher. Eu passei pela transição capilar, então desenho muito mulher cacheada, a ideia da mulher negra que escreve, né? A ideia da mulher que deseja e que quer representar o seu desejo, porque a gente sabe que na literatura, na arte, na vida, nem sempre foi assim, né? Então, por isso que eu perguntei qual obra em específico, porque É, o foi, feminismo vai foi perto um post dela. seu que eu vi, que foi umas ilustrações que você fez dedicado para as mulheres em si. Eu estou tentando lembrar qual foi esse trabalho seu que você fez. Eu depois vou dar uma olhada para pesquisar direitinho. Sim, Teve mas um, voltando. eu não sei se são as que você está mencionando, mas teve algumas obras minhas que foram escolhidas para uma exposição. E aí, entre elas, foi escolhida uma chamada Sororidade, talvez seja essa, que inclusive Uhum. ela tá aqui no livro também, foi uma das que eu escolhi para o livro, que tem duas mulheres de costa abraçadas, né? Porque eu defendo Sim, aquela ideia de que a mulher ela não deve ficar competindo uma com a outra e que a gente tem que parar de ficar dizendo isso, né? Que mulher compete. Não, as mulheres podem se apoiar, se ajudar, escreverem juntas. Eu acabei de falar que são as mulheres, a maioria delas, né? São as mulheres que compram os meus livros, né? As mulheres escritoras. Então, talvez seja prioridade a arte que você está falando. sim, uma arte específica, ou artes específicas que você utilizou através do feminismo. Foi basicamente isso que eu me lembrei na hora. Sim, voltando, aqueles que estão acompanhando a live podem fazer perguntas para a Luciana a respeito do trabalho. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o Escrita Infinita? Lembrando que a live nós ainda temos 15 minutos. Então, Lu, enquanto isso a gente vai conversando, tá? Ah, você é 10, Lu. Ai, todo mundo tão gentil. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não tem. Enquanto isso, eu vou fazer. Sim, vamos lá. Você falou muito dos mangás e tudo mais, e dos quadrinhos da Turma da Mônica. E Sim. como a gente estava falando também sobre essa coisa dos super-heróis e tudo mais, você tem alguma preferência entre esses selos Marvel, DC Comics? Você tem alguma. Eu gosto dos dois universos, né? Mas a gente acaba aprendendo um pouco mais pro universo da Marvel, né? Eu acho que o universo da Marvel tá se desenvolvendo muito mais rápido, né? Do que DC. Então eu vou mais pra Marvel, mas eu gosto dos dois. Eu não fico muito nessa de, ai, esse é melhor do que aquele. Não. Agora, eu tenho alguns personagens que eu gosto, independente do universo que eles pertencem, né? Que eu tenho um carinho mais especial. Então. Eu gosto muito do Coringa, por exemplo, que eu falei, né? Eu gosto muito dele. Aí eu gosto do Super-Homem, ao mesmo tempo que eu gosto também do Batman, entendeu? Então eu fico passeando aí, eu não insisto muito, não. Pronto. Irani aqui quis deixar uma homenagem. Acho muito importante este apoio entre as mulheres, empoderamento e aceitação. Muito Com obrigado, certeza. Ni. Obrigado de coração. E também, outra coisa que eu queria muito falar, né? Você já falou que é muito difícil fazer essa distinção entre qual desses universos é um favorito. E até hoje as pessoas brigam por causa disso, né? Porque no cinema, a Marvel ela conseguiu ter muito mais destaque.
do Ah, que a DC Comics. Embora as obras da DC Comics nos quadrinhos eu costumo gostar muito mais, como o Watchmen, o Sandman, que é mais Vertigo, né? Mas as histórias dele são muito boas, por sinal. Ah, sim. Luísa tem outra pergunta. Um personagem de livros memorável para vocês. Nossa. Quer começar? Vamos primeiro, Rafael. Enquanto eu penso. Para mim, eu sou apaixonado pela literatura fantástica. Então, as obras de Tolkien são muito marcantes para minha vida. Eu iria colocar os Hobbits, difícil assim, é claro que quando você vai ler O Senhor dos Anéis, o Frodo no livro ele é muito melhor do que no filme. Eu tenho essa sensação, ele é muito mais bem trabalhado no livro. E eu também gosto da figura do mago, o Gandalf na obra do Senhor dos Anéis e também o Gandalf no Hobbit, porque o primeiro livro do Tolkien que eu li foi o Hobbit, por ser muito mais fácil de se ler, né? Então, eu diria que pegar essa Bill e Gandalf, para mim, que são as figuras centrais do romance, para mim foram muito marcantes. Quando eu vou falar de obras um pouco mais pesadas e existencialistas, como o Gregor Samsa, do Kafka, eu não diria que o Gregor Samsa do Kafka seja muito importante para a minha vida, porque é uma coisa muito deprê, né? Mas quando eu vou para a Mas parte citou duas vezes metamorfose. É importante, sim. quando eu vou para a parte muito mais da esperança, da jornada do herói, né, dos arquétipos junguianos e também do monomito do Joseph Campbell, eu gosto muito mais do que foi construído no Hobbit do Tolkien e, posteriormente, Senhor dos Anéis, e também o Silmarillion, que é a Gênese, que quando eu li também achei fascinante. E para você, Lu? Pronto. Ó, você falou aí do universo do Senhor dos Anéis e eu vou falar de Harry Potter, né? Uhum. Eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande. Às vezes eu sou comparada com ela, né? Com a personagem da Hermione. É uma personagem que eu sou muito apaixonada. Eu acho que a saga não faria sentido sem ela, entendeu? O Harry é o central, mas eu acho que é ela que é a grande, né? A grande cabeça ali de todos aqueles romances. Então eu tenho uma paixão muito grande pela Hermione, principalmente a Hermione nos livros, né? Acho que quem lê, a gente sempre acaba se Uhum. apegando mais ao Muito livro mais. porque dão uma complexidade, né, para a construção do personagem. Então, eu tenho um amor muito grande pela Hermione. Eu também gosto da Alice, do País das Maravilhas. Hoje cedo estava até lendo um pouquinho sobre ela. Gosto muito dessa personagem também, porque traz essa ideia, né, para gente de inocência, mas ao mesmo tempo de coragem, sabe? Uma personagem que é inocente e é corajosa, é destemida, que consegue penetrar outros universos, né? Que não tem medo de dizer o que pensa. Aí entra a Luna também, de Harry Potter também é outra personagem que eu gosto. Gosto muito de personagens assim, que não são apenas, não são nem boas nem malvadas. Elas são essa composição, né? Essa composição complexa que chama a atenção. Aí a Pronto. Gleice da Luna. Eu tenho até uma bonequinha da Luna na minha outra estante de livros, Gleice. Eu sou apaixonada por ela. Gosto tanto da Luna, gente, que eu costumo dizer que se eu tivesse uma filha, o nome dela seria Luna. Só para eu ter uma ideia. É uma homenagem. Luna Beatriz. Temos uma outra pergunta. Bruno perguntou quais são os seus filmes adaptados de livros preferidos? Que é uma pergunta também que eu acho muito relevante para você ver qual dessas obras que você disse tá muito fiel ao material original, né? Boas adaptações cinematográficas, né? Pergunta difícil, hein? De pensar assim logo na Essa é hora. difícil. Porque normalmente quem é leitor tende a puxar mais o lado para os livros, né? É, mas vou te dizer assim, falando por mim, Hum. ah, eu gosto muito do Senhor dos Anéis do Peter Jackson, por mais que eu sei que é muito diferente da trilogia. Mas eu sinto que ele pegou a essência do livro e ele fez as modificações devidas. Mas eu sei que não é uma obra fiel. Eu tenho plena convicção que não é uma obra fiel. Eu gostei muito recentemente do Duna, do Denis Villeneuve. Não É, assisti. eu também gosto muito da obra do Frank Herbert.
Mas tem uma coisa assim que eu sinto que o Duna, por mais que seja só a parte um, ele tende a ser muito mais cativante para quem lê o livro, porque tem certas mensagens que o diretor coloca ali no Duna, que quem lê o livro já vai matar a charada, quem não lê vai ficar perdido. Então, eu disse, esse é um ótimo filme para quem lê o livro, mas para quem não lê o livro, fica muito confuso de assistir o Duna do Denis Villeneuve, né? E em breve vai ter a parte 2. Então, deixa eu ver, eu estou aqui pescando, né? Outros É, filmes e livros, assim, tá. Enquanto isso, tem algum que você queira, que você lembrou, que possa fazer essa ponte de comparação entre a adaptação, o livro e o filme? muitos filmes adaptados que eu sou apaixonada. Agora, eu estava falando de Harry Potter, né? Mas nem todos os filmes de Harry Potter. Claro que a gente fala porque, assim, também tem essa importância como um pontapé inicial para várias outras sagas, né? Depois, né? Mas eu estava me lembrando agora de uma adaptação bem diferente, né? Que é a adaptação para o musical, porque eu acho super difícil você pegar um calhamaço, um clássico universal como Os Miseráveis e fazer uma adaptação musical e essa adaptação conseguir trazer a essência daquele livrão assim importantíssimo e emocionar. Então, um livro que me veio à mente agora de imediato, né, que inspirou a última adaptação, é Os Miseráveis. Gosto muito. E focando nesse assunto, eu também me lembrei que saiu a tragédia de Macbeth. Foi dirigida por um dos irmãos Coen. E eu também gostei muito. Eu achei que a essência, né, da tragédia Macbeth foi muito bem. Os diálogos são muito parecidos com os da peça. Então tem alguns filmes que eu digo, caramba, sabe, Que dá pegou, uma copiou, colou. Tá parecido até demais, né? Então é muito legal quando a gente faz isso. Nós temos aqui uma pergunta. O que você acha de A Hora da Estrela e o que você pode nos dizer sobre A Paixão segundo o GH, que são grandes obras da Clarice, né? Me fale um pouco sobre isso. esse. Olha aí que legal, né? Porque a gente pega aí A Hora da Estrela como uma última obra, né? O que que eu acho da Hora da Estrela, né? A Hora da Estrela é essa obra que traz pra gente, assim, eu acho que é a obra que a gente poderia dizer que é mais nossa, né? Nossa, que eu falo agora representando como um povo nordestino, né? Ela faz uma Hum. verdadeira homenagem, né, ao povo nordestino na Hora da Estrela, mas ao mesmo tempo ela traz pra gente assim, uma linguagem bastante crua e poética, ao mesmo tempo uma representação dos conflitos existenciais da gente, né? É uma obra difícil, né? Eu digo, não é uma obra difícil de ler, mas é uma obra, é aquela obra que você estava falando no início, Rafael, livros que deixam você incomodado, que você vai ficar pensando bastante sobre ele, né? Então, A Hora da Estrela me trouxe muitas interrogações sobre o meu lugar no mundo mesmo, essa ideia da mulher que muitas vezes é invisibilizada, né? E como é que a gente faz para superar isso, né? Como que a gente se apega às palavras, né? O que que as pessoas dizem sobre a gente e toma isso como verdades absolutas. A Hora da Estrela é uma obra muito importante nesse sentido. E A Paixão Segundo GH, menina, é aquele livro, assim, que eu nunca indico como o primeiro livro para você ler de Clarice, porque aí vai vir muita psicologia e filosofia pesada, né? Não é um livro de fácil entendimento para leituras que vão iniciar. Eu não aconselho que inicie com ele. Eu aconselho que inicie com Sonhos, Crônica, aí depois vai para Aprendizagem, o livro dos prazeres, e depois vai para Paixão Segundo GH, viu? É, É um desafio da Clarice. eu me lembrei muito da entrevista. Tem uma entrevista muito marcante que a Clarice fala, né, sobre a trajetória de vida dela. E tem alguns livros que ela também já deixou muito claro que são muito difíceis, né, de serem lidos. E até para ela foi difícil de escrever, porque ela estava passando por um momento muito conturbado na vida dela, né? Então, essa entrevista dela é muito marcante. Ela era uma mulher de poucas palavras, quando se É. colocava em público. Falando, né? Mas quando escrevia, né? É porque tem gente que é assim, né? Consegue se expressar mais no texto do que falando. Passei muitos anos da Exatamente. minha vida também. Sim. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Lu? É,
está faltando apenas 2 minutos para encerrarmos a live, né? Então, eu vou aproveitar. Ah, sim, temos mais uma. Você colocou uma perguntinha, né? Ó. Iniciei o gosto pela leitura por Luiz Fernando Veríssimo. Eu adoro Luiz Fernando Veríssimo, tão divertido. Levo muito para a sala de aula. Ela iniciou com Luiz Fernando Veríssimo e quer saber com quem eu iniciei, se foi com Clarice, né? Não, eu iniciei com esses contos de Mil e Uma Noites, né? E aí, Uhum. depois desses contos de Mil e Uma Noites, eu fui para uma série chamada Série Para Gostar de Ler. Na infância, né? Que era na escola pública, tinha muito, era uma publicação, assim, com várias obras, assim, consagradas numa publicação mais barata para as pessoas, né, de baixa renda terem acesso à literatura. Então, essa série, a série Vagalume, estava lá no início aí da minha formação como leitora. Mas antes de Clarice, é José de Alencar. Se eu for colocar um nome assim na formação, foi o José de Alencar. Foi ele que me inspirou a entrar no curso de letras. Sim. A J.K. Rowling, foi em qual momento, quando você entrou em contato com as obras da J.K. Rowling? Foi juntamente com os filmes? Não, foi antes. Eu li antes. Foi assim, eu assisti o Uhum. primeiro filme. Aí o primeiro filme foi antes de ler os livros. E aí eu gostei do primeiro filme. E aí eu tive aquela curiosidade, né? Aquela vontade de ir para os livros. Aí eu li todos os livros e daí depois eu fui para os filmes. Mas eu comecei no filme. É. Pronto. Anjinha pergunta: Luciana, nos diga como poderíamos adquirir seu livro para quem ainda não adquiriu. Opa, maravilhoso. Quem ainda tem, tá, gente? Aqui atrás de mim tem alguns ainda, tem poucos, mas é possível adquirir o livro. Quem mora aqui em Fortaleza, na Livraria Lamarca, ou você pode falar diretamente comigo aqui pelo Instagram mesmo, no privado. Eu envio pelos correios para o Brasil inteiro e vai com dedicatória, com brinde, literalmente embrulhado para presente, um papelzinho vermelho combinando com a nossa roupa aqui. E com assinatura, né? Assinatura embaixo. Com dedicatória, assinatura e um textinho. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final aqui da nossa live. Então, eu vou aproveitar esse espaço para que a Luciana faça os agradecimentos. Então, Lu, pode fazer os seus agradecimentos, sinta-se à vontade. Pronto, quero agradecer primeiro você, né, Rafael, pelo convite. Fiquei muito lisonjeada pelo convite. Eu fiquei, meu Deus, ele nem me conhece, porque a gente são pessoas que conhecem a gente pessoalmente, que tem curiosidade, né, para convidar para fazer uma live. Então, o fato de você não me conhecer pessoalmente e conhecer só através do Instagram e ter gostado da minha obra, do conteúdo, das artes, me deixou assim muito feliz mesmo. É sinal de que estou fazendo um trabalho legal, né? E Sim. agradecer a todo mundo, né, que passou aqui pela live, que eu vi várias pessoas passando, alguns foram se despedindo no meio da live, mas que tiraram um tempinho da sua vida corrida para passar aqui, deixar um carinho, né? E algumas perguntas também. E é isso. Tanto Alcinei. que quando o seu próximo livro for lançado, eu estou já planejando de fazermos uma live no canal do YouTube. Seria uma ótima oportunidade. Eu vou eu vou averiguar como é o procedimento, né? Porque eu nunca tinha feito uma live no meu canal. Mas assim que possível, eu vou ver se a gente faz né? Mais uma vez, a gente vai fazer um bate-papo falando sobre o seu próximo livro no canal do YouTube. O convite já está feito. Com Então, eu conto certeza. com essa pergunta. Já está aceito. Como as pessoas costumam dizer, eu já tô aqui com a roupa de ir. Viu? Com certeza. Então, eu convido vocês também a conhecerem o meu canal Leitura em Imagem, que sempre que possível eu estou postando conteúdos voltados tanto para a área de cinema, literatura e quadrinhos. Tanto que eu estou no hype, porque vai sair a série do Sandman, e eu sou apaixonado por Sandman, então eu estou produzindo as minhas resenhas, né, a respeito dessa graphic novel que eu tanto gosto. Então, vocês podem ir lá e acompanhar. Gente, agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado pelas felicitações. Excelente. Lu, vejo você na próxima live. Estou muito ansioso para que a gente possa bater mais um papo, tá bom? Obrigada demais, viu? Uma ótima noite, Rafael e todo mundo. Para você Tchau. também. Um abraço a todos e vejo vocês na próxima live. E eu já tenho um convidado especial que é daqui
daqui de Pernambuco, né? Fiz questão de chamar um poeta pernambucano. Então, sexta-feira eu vou ter uma live com ele. Conto com a presença de vocês por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima live. Tchau, tchau. Na próxima. Tchau. Tchau.